O flagelo de Deus. Ao norte de Anana, Neia ficou entre dois prisioneiros que estavam amarrados pelos pulsos e tornozelos, forçados a ficar de joelhos, com a cabeça sobre um par de blocos de execução de troncos de árvore. Um prisioneiro ficou parado para prestar testemunho silencioso, enquanto uma formação de soldados da Justiça Negra observava. Scana, você confirmou que as marcas nesses homens são marcas de liberdade condicional? A Papa perguntou calmamente. Relutantemente, Scana assentiu. Sim, eles foram libertados após retirada condicional de todos os conflitos, e agora eles pegam em armas novamente contra um juramento sobre suas vidas de não fazê-lo. Os prisioneiros tremiam e choravam por trás das mordaças, eles balançaram a cabeça desesperadamente, negando a acusação. Você deu sua palavra de cessar a luta, de viver uma vida pacífica e de nunca mais usar armas contra nós. Mesmo assim, você se juntou a um ataque contra nós, buscando matar aqueles que gentilmente pouparam. Você estava vinculado pela confiança, marcado pelo fogo e pelo aço, e você traiu essa confiança, portanto, suas vidas estão perdidas. Neia disse solenemente: você será enterrado de acordo com a vontade dos deuses que você adora. Não sei como eles recebem os quebradores de juramento, mas que eles tenham misericórdia de suas almas traiçoeiras. Neia pegou a espada e então, ignorando os gritos abafados que emanavam das mordaças, baixou a espada com um movimento rápido sobre o pescoço exposto. Ela girou e repetiu o processo com o segundo. Ela limpou a espada com o longo cabelo de um dos recém-mortos, depois embainhou-a e virou-se para o prisioneiro prestando testemunho. Vocês serão marcados como eles foram e libertados. Diga aos soldados que se eles forem pegos lutando novamente, não terão uma terceira chance. O prisioneiro assentiu em silêncio e um atendente tocou levemente uma espada de aço aquecida em seu pulso. O prisioneiro gritou por um momento. Depois a parte plana da espada foi retirada e um pano frio foi enrolado em volta da queimadura. Vá, pegue um dos cavalos que sobreviveram ao seu ataque, volte para sua cidade e não seja pego de uniforme pela segunda vez. Neia disse calmamente, seus olhos pretos perfurando seu coração e infligindo-lhe um medo que consumia a alma. O prisioneiro balançou a cabeça rapidamente, segurando o pulso dolorido, e correu para um cavalo assim que foi libertado. Ele desapareceu em minutos. Neia se aproximou de Scana e tocou suavemente o ombro de sua esposa. Scana estava olhando para o par de corpos, mas o toque a tirou de seus pensamentos. Meu amor, venha, não pense mais neles, eles conheciam os riscos, vamos para a cama. Scana olhou além de Neia, todos estavam agora se dispersando, exceto alguns cujos pés esmagavam o chão duro enquanto transportavam os cadáveres para o enterro. Você tem razão. Scana disse, tocando a bochecha de Neia. Seus pensamentos pesavam sobre ela, mas quando Neia a levou embora, ela a seguiu. A mensagem chegou na manhã seguinte. O orvalho estava fresco na grama e nas folhas, e o vento era forte. Neia acordou com o braço de Scana sobre seu peito. A noite delas foi intensa. Scana pode ter apenas um olho, mas aquele único orbe verde parecia ver a alma de Neia. A Papa estava deitada sob as peles e balançou a cabeça, confusa. O que Scana tinha em mente comigo ontem à noite? Ela se perguntou vagamente. A partir do momento em que a aba da tenda se fechou, a mulher mais alta e de cabelos ruivos a abraçou com força. Seus beijos e suas expressões de amor foram fervorosos ao ponto de um desejo quase desesperado, com cada olhar aparentemente cheio de ternura, como se algum novo horror tivesse sido cravado como uma adaga no coração de Neia. A paladina negra suspirou. Tinha sido pelo menos agradável, mas preocupante que Scana tivesse dado tanto de si mesma no ato de amor, mas não aceitasse nada em troca. Removendo o braço que estava sobre ela, Neia sentou-se e inclinou-se para beijar Scana na testa com a maior ternura. Da próxima vez será você, minha amada. Ela acariciou delicadamente o cabelo ruivo e depois se levantou para se esticar. Era antes do amanhecer e a luz fraca de uma vela deixada acesa nas proximidades era a única luz pela qual se via. No entanto, curiosamente, Neia encontrou cada vez menos necessidade de luz com o passar do tempo. Ela revirou essa estranheza em sua cabeça enquanto se vestia e pegava um pergaminho de mensagem. Quando ouviu a voz de seu senhor, a Papa imediatamente caiu de joelhos. Neia, há um pedido especial para você. Ains disse a ela através do feitiço mensagem. Pai,
diga sua vontade e eu me transformarei em carne para verme para ver isso feito. Ela respondeu rapidamente. Eu não vou ordenar que você faça isso, Neia. Este é um pedido do cardeal Raymond. Ele deseja que você se encontre com ele em um local neutro. Ains disse indiferentemente. Neia pensou por um momento. Raymond, isso é inesperado. O que ele poderia querer? Ela começou a se perguntar, apenas para lembrar a situação atual, como ele poderia vê-la. Senhor, vou me encontrar com ele no túmulo de Iliana, mas se puder perguntar uma coisa humilde, posso visitar Nazarick primeiro? Desejo pegar emprestada a arma que o Sr. Demiurgo usou para me testar, a adaga do paradoxo. Teste? Que teste? A adaga do paradoxo? Ain se perguntou, então correu para cobrir o silêncio. Claro, Neia, venha para Nazarick e explique sua intenção, tenho certeza que não será problema. Ains respondeu, você está pronta agora? Eu estou, senhor, mas, eu estava deixando minha esposa dormir um pouco, perdoe sua falta de prontidão para partir, vou acordá-la imediatamente. Ela começou a se desculpar profusamente. Não, isso pode esperar, leve 1 hora e cuide disso. Ains respondeu e então a mensagem foi cortada. Neia terminou de se vestir e imediatamente acordou a esposa. Skana acordou lentamente, isso era bastante normal. E quando ela se sentou e esticou os braços sobre a cabeça e bocejou, Neia sentiu seus olhos imediatamente atraídos para a mulher, e o impulso repentino de atacar e violar sua amada saltou para o adiante. O desejo em seus olhos não passou despercebido nem mesmo pela mulher sonolenta, e ela piscou para Neia. Quer ir de novo? Ela perguntou maliciosamente. Sim. Não. Sim. Caramba, sim, mas agora não é o que quero dizer. Neia respondeu, subitamente nervosa e corando em um vermelho profundo como uma beterraba. Você precisa se preparar para ir, vamos nos encontrar com Raymond daqui a pouco, só tenho que fazer uma breve parada em Nazarick para pegar a adaga e depois podemos partir. Neia explicou, colocando sua espada e pegando seu arco. Skana rapidamente se preparou e, antes que percebessem, a adaga foi pega e elas estavam sentadas em frente a um dos líderes da teocracia Slane. Skana observou cuidadosamente enquanto Neia quase imediatamente se voltava para a violência ao ver o elfo com Raymond. Neia, por favor, não se perca. A maneira como ela falou tão casualmente sobre matar todos, até mesmo Skana, gelou seu sangue e ela tremeu em sua armadura, o olhar de coração partido nos olhos de Neia quando sua esposa tocou o túmulo de Iliana, o olhar de surpresa quando a pequena elfa, nua, falou pela teocracia e quase acusou Neia de planejar atrocidades. Tudo doeu tanto que Skana mal conseguiu manter a compostura. Mas de tudo isso, o que mais doeu, o que fez seu rosto tremer enquanto ela lutava para manter sua expressão neutra, foi quando Neia disse ao cardeal que entendia que as ações que estava prestes a tomar iriam assombrá-la para sempre. Não, quanto mais ela terá que fazer? Skana se perguntou. A admiração não parou mesmo depois que eles saíram da reunião com Raymond e retornaram ao seu acampamento. Prepare todos para se mudarem, quero-nos em Yanana em 1 hora. Neia ordenou secamente enquanto se afastava de Skana. Sim, senhora. Skana respondeu prontamente, movendo-se para cuidar do resto do acampamento. O que foi aquilo? Laquius perguntou a Neia com curiosidade. Nada de importante, apenas um pedido desesperado para que as gotas de chuva não atinjam aqueles que escolheram resistir à tempestade. Neia respondeu bruscamente enquanto montava em seu cavalo. Eu vejo. Laquius olhou para ela em dúvida e subiu na sela no mesmo momento que Cesé. Uma chuva suave começou a cair, estava frio. Laquius sentiu uma onda de alívio tomar conta dela ao ver a preocupação no rosto de Neia enquanto a paladina negra olhava por cima do ombro para a estrada que levava a Prate. Espero que os refugiados consigam voltar antes que fique muito frio. Tenho certeza que eles ficarão bem. Laquius sorriu com caloroso encorajamento e Neia voltou sua atenção para a estrada à sua frente, e não para trás. Você está certa, não estou preocupada com nada, tudo ficará bem. Neia sorriu tão radiante naquele momento enquanto falava que quando Skana viu quando ela se aproximou e sentou-se no cavalo ao lado de sua esposa foi possível esquecer tudo o que ela havia dito. Sim, tudo ficará bem. Skana sorriu calorosamente e uma única batida do tambor sinalizou o início da marcha. Então foi uma surpresa completa para todos quando Neia parou ao lado do grande rio que cortava a cidade,
Mas antes de chegar à cidade propriamente dita, Neia, senhora. Skana disse, hesitante ao ver os lindos olhos verdes azuis de sua esposa desaparecerem em uma escuridão rodopiante de tinta preta. Comece a encher os sacos com areia e peça aos soldados que comecem a cavar um caminho naquela direção. Use quantos forem necessários para fazer isso. Neia disse enquanto apontava para o terreno e traçava uma linha na frente deles. Precisaremos de alguns milhares de sacos de terra, eu acho. Tire-os da área que você está cavando para maior eficiência. CZ, venha comigo. Skana, assuma o comando de tudo enquanto eu estiver fora. Neia não respondeu sua pergunta. Ela apenas deu a ordem, deixando sua esposa para trás enquanto estimulava sua montaria para a frente. CZ, Skana, trocaram uma expressão silenciosa de neutralidade que disfarçava sua incerteza. Mas assim que a dupla se foi, Skana colocou os filhos de Ontariu na tarefa devido à sua experiência em escavação. Ela adicionou esqueletos mortos-vivos e cavalos de seu exército para aumentar a força de trabalho e acelerar o trabalho. Eles caíram sobre ela com força total. E lentamente uma ampla trincheira, tão larga quanto 20 pessoas lado a lado com os braços estendidos, e tão alta quanto Gagaran, começou a tomar forma ao longo do curso traçado por Neia. Neia cavalgou silenciosamente com CZ ao lado dela, trotando em ritmo constante até se aproximarem da cidade. CZ era uma companheira silenciosa, e por isso a papa estava grata. Ela não estava com humor para conversar. Ela chegou a tempo de ouvir os gritos dos moradores da cidade e as fortificações se apertando. Os soldados alinhavam-se nas muralhas da cidade. Neia levantou uma bandeira de trégua quando chegou perto o suficiente para ser ouvida, e a cidade ficou silenciosa perto do portão. Não. Precisava ser, não para isso. Voz de Deus, eco do submundo, medo da morte, ira de Deus. Ela sussurrou às artes baixinho e então falou. Sua voz explodiu como um trovão e quebrou o céu. Eu sou Neia Baraja, general dos exércitos do Rei Feiticeiro no Ocidente, Papa da Justiça Negra, ruína dos Paladinos dos Seis, destruidora de cidades, a Paladina Negra, esperança dos escravos e filha do Deus não vivo. Eu venho para você hoje para lhe dizer que você cometeu o mais grave dos pecados. Você mostrou fraqueza de lealdade, fraqueza de integridade, fraqueza de justiça. Eu, flagelo do único Deus que resta neste mundo, vim para puni-lo. Qualquer um que permanecer nesta cidade pela manhã estará sujeito ao dilúvio de minha ira. Fuja agora enquanto você pode. Serei mais misericordiosa do que você foi com meus seguidores. Você pode partir com a comida e as roupas que puder carregar e ir para o sul, onde sua nova nação pode fornecer para você e seus filhos um lugar para viver. A voz de Neia foi transportada de um extremo a outro da cidade, de modo que não havia ninguém que não a ouvisse, quer estivessem dentro ou no subsolo. Sua voz alcançava seus corações e os fazia tremer, mas ela não terminou. Além disso, venho por este meio desafiar o general Sushala para um combate individual. Se ele tiver a coragem de me enfrentar como homem e como soldado, me apresentarei aqui diante da cidade pela manhã. Se ele triunfar, minha ira não cairá sobre você, mas se ele cair, então gerações falarão de seu fim com terror em seus corações. Não me decepcione, general Sushala. Ela gritou, certa de que ele a ouviria onde quer que estivesse. Tudo bem, CZ, vamos voltar, isso deve bastar. Neia disse, e virou o cavalo. Sim. CZ disse simplesmente. Ficou claro que era realmente suficiente. O caos reinou na cidade enquanto o terror da voz levava as pessoas a correr para pegar suas coisas e fazer as malas às pressas. Os comerciantes foram rápidos em aumentar os preços dos equipamentos de viagem para 10 ou 20 vezes o custo normal. E as pessoas estavam pagando por isso. Sushala, entretanto, foi rápido em dar a ordem de trancar os portões, uma ordem que Yuri cumpriu impiedosamente. Filas duplas de guardas em cada saída, tranquem este lugar. Qualquer um que ficar a uma distância de uma alabarda do portão será abatido. Ela gritou enquanto ela e os oficiais superiores de ambos os comandos se moviam pela cidade garantindo que as ordens fossem compreendidas. Fila dupla de arqueiros nas paredes, atire para matar qualquer um que pareça estar tentando escapar. Yuri disse implacavelmente. O número de guardas necessários para a tarefa quase triplicou na primeira hora após a ordem. Tal era a situação quando a administração local e os sacerdócios sentaram-se com Sushala e Yuri para discutir o que Neia tinha dito.
Deixar as pessoas partirem significa que planejamos perder. Isso não pode ser tolerado. Sushala disse com firmeza. Você planeja lutar com ela? O governador perguntou hesitante, com o suor escorrendo pelo rosto, pois o medo não havia diminuído o controle de seu coração. Todo o corpo de Sushala tremeu por vontade própria. É apenas um efeito, não é real, droga. Ele disse a si mesmo, enquanto a própria ideia o abalava profundamente. A cadela me atacou para que eu sentisse medo, mas o medo não governa o general Sushala. Ele pensou com confiança que realmente não sentia. Sim, vou lutar e vou vencer. Ele respondeu, incapaz de esconder totalmente o terror de sua voz. Por outro lado, Yuri interrompeu, talvez devêssemos tirar alguns, os idosos, as grávidas, as crianças, esse tipo de coisa, eles são um lixo inútil em uma briga, tudo o que farão é consumir recursos para um cerco. E lembre-se que não temos que vencer, apenas durar até que o tratado de secessão seja assinado, então teremos paz, e Neia terá que se retirar. Será uma verdadeira vitória para o Sul e ajudará a solidificar a legitimidade do novo rei. Um ponto razoável. Sushala disse pensativamente e esfregou o queixo. Tudo bem, permita que esses evacuem, mas todos em idade de lutar fiquem. Podemos separá-los entre nosso rebanho, isso será bastante fácil, convocar as pessoas para os templos ao redor da cidade, podemos organizar a saída. O sacerdote-chefe disse com confiança. Vou divulgar a notícia imediatamente. Yuri disse, por que vocês não elaboram planos de distribuição de suprimentos? Nós cuidaremos do resto amanhã, e Sushala, boa sorte com aquela vadia amanhã. Ela disse com um sorriso sádico no rosto. Sushala fez o possível para afastar o medo do rosto quando assentiu, mas tinha certeza de que não teria sucesso total. Em poucas horas, as grávidas, os idosos e as crianças pequenas, com um dos pais cada, começaram a ser despejados da cidade. Eles carregaram consigo comida e água, um pouco de roupa, e os poucos artesãos que puderam, mantiveram consigo algumas das ferramentas de seu ofício. Foi uma partida sombria e aterrorizante. Alguns entraram em barcos para navegar pelo rio, mas sem barcos suficientes para todos, outros tiveram que marchar por terra com ambos sabendo que passariam a noite no frio cada vez maior. Naquela noite, Sushala estava sozinho em seus aposentos, ajoelhado em oração ao lado de sua cama. Deuses, todos os deuses, dê-me coragem para amanhã, dê-me a vitória para que eu possa servir a minha nação e a vocês mesmos como sempre fiz, dê-me a sabedoria para ver o caminho para a vitória sobre aquele demônio em pele humana e a vontade de ver dessa forma, deixe-me ser o instrumento de sua justa ira sobre os ímpios. Quando ele ouviu o aplauso lento atrás dele, ele olhou para trás com um sobressalto repentino. Lá estava o próprio demônio com o kit de batalha completo diante de um vazio rodopiante no ar. Oração interessante. Imaginei que eu já tivesse uma reputação assim entre vocês, mas nunca ouvi isso em primeira mão. Neia disse divertida. A sombra dos olhos dela caiu sobre ele e ele ficou de pé e estendeu a mão para pegar uma espada. Não estava lá, ele olhou para trás onde ela estava, onde ele colocou a arma no suporte depois de entrar em seu quarto. Relaxa. Neia disse com uma voz suave. Eu sei, você quer me matar, ela disse docemente enquanto tirava uma adaga, e ela jogou-a aos pés dele. Eu sei que você ajudou Remédios a cometer suas atrocidades. Neia disse friamente. O que ela fez sozinha, ela poderia ter conseguido de qualquer maneira, mas foi você quem garantiu que ela tivesse sucesso. Você foi escolhido por seus mestres precisamente por minha causa, não foi? Neia perguntou com uma voz profissional. Sushala olhou para ela com cautela, mas pegou a faca. Sim, eu fui. Ele respondeu. Por quê? Ela perguntou no tom que alguém poderia usar com um colega de posição igual que não entendeu a decisão de um camarada. Porque eu sou implacável, porque vocês são implacáveis, porque foi decidido que apenas exterminar todos vocês iria acabar com a heresia, e alguns dos meus colegas não tinham coragem para isso. Sushala respondeu enquanto tirava a adaga da bainha. Entendo, então você foi enviado ao meu país para ajudá-lo a se destruir. Se isso foi o que foi necessário para me destruir, vou me lembrar disso quando visitar Kami Miyako. Neia disse com gelo na voz. Sushala olhou para a adaga com incerteza. Vou te dizer uma coisa, Neia disse casualmente. Se você conseguir fazer um corte na minha pele com isso,
pouparei seu exército e pularei minha pequena visita de trabalho à sua capital. Enquanto falava, Neia tirou a manopla do braço e estendeu-a. Por quê? Sushala perguntou desconfiado. Porque você não terá sucesso, você não pode, você é um fracasso, sua nação está condenada e seu exército nada mais é do que homens mortos andando, quero que você saiba disso antes do fim. Neia disse, ela discursou com ele duramente, usando o poder de sua voz para cortar seu ego e seu orgulho e todas as suas crenças até que ele estava quase espumando com a raiva da negação. Neia estendeu o braço e sorriu para ele. Vá em frente, me corte. Neia disse com total tranquilidade. Impulsionado pelo poder provocador de sua voz influente, ele rosnou e tentou cortar com a adaga em sua garganta nua. Ignorando o braço oferecido, apenas para seu choque, seu próprio braço dobrou para dentro em direção ao seu corpo, e a lâmina passou por sua própria garganta. Ele olhou para a adaga perplexo, depois para Neia com igual confusão. Parece que seus deuses não ouviram sua oração. Ela disse maliciosamente enquanto ele cambaleava e caía de costas na cama. Ele tentou falar, mas o sangue em sua garganta impediu essa opção. Se você tivesse tentado me ferir, você só teria se machucado um pouco. O fato de você ter tentado acabar comigo acabou com você. Amanhã eles encontrarão seu corpo. Você será o general que se suicidou por medo. A história se espalhará entre aqueles que sobreviverem à minha ira. Todos os seus anos de reputação e honra serão. Ela estendeu a palma da mão perto dos lábios e soprou sobre ela, como se estivesse espalhando poeira no chão. Vento. Pufi. Apagado como se nunca tivesse existido, um final adequado para alguém como você. Neia comentou friamente. Ele olhou para ela com horror e negação. Neia sustentou seu olhar, olhando para ele com desprezo, deixando o medo encher sua alma, fazendo-o morrer de terror, e ela manteve aquele olhar muito depois de seus olhos ficarem vazios e seu corpo parar de se mover. Quando ela ficou satisfeita, ela pegou a adaga de volta e foi até onde o equipamento dele estava e pegou o dele. Ela então pegou a lâmina dele e passou-a sobre o mesmo ponto em sua garganta, cobrindo-a com sangue, após o que a colocou em sua mão fria e morta. Não seria bom deixar um dos tesouros de Nazarick para trás. Ela pensou com um sorriso, enquanto saía pelo portal, deixando o corpo dele para trás como o lixo que era para ela. O acampamento estava escuro como breu quando ela voltou. Não que isso importasse para ela. Ela foi até sua tenda de comando e descobriu que Skana já estava dormindo. Ela tirou a roupa e se deitou ao lado de sua esposa, agarrou-se lentamente a seu braço e deitou-se ao lado de Skana e adormeceu com uma expressão tranquila e satisfeita no rosto. Quando ela acordou, o sol estava nascendo. Desta vez ela foi acordada pela esposa. Bom dia. Skana disse docemente enquanto elas se espreguiçavam quase em uníssono. É sim. Neia disse alegremente. Você realmente vai lutar contra o general Sushala esta manhã? Lembra que conversamos sobre você ficar fora da linha de frente? Skana perguntou com um pouco de reprovação suave e ansiosa em sua voz. Não, ele está morto. Neia disse docemente, ele se matou ontem à noite. Skana olhou para ela, boquiaberta, isso foi rápido. Ela disse surpresa. Neia encolheu os ombros. Era necessário, esse tratado pode ser assinado a qualquer momento. Sempre há uma chance de sermos chamados de volta antes que eu possa terminar. Neia, isso é realmente necessário? Skana perguntou gentilmente enquanto se vestia. Sim, caso contrário, enfrentaremos problemas maiores no futuro. Não entregarei um conflito a Sua Majestade daqui a 20 anos, porque deixei alguns traidores injustamente orgulhosos sozinhos. Eles querem ir, tudo bem, mas não irão com orgulho. Eles irão como os cães açoitados que fugiram temendo o chicote. Irão lembrando que não esquecemos e não deixamos contas por acertar. Irão nos temendo até que desmoronem por dentro e nós recuperemos a terra para o rei feiticeiro. Neia disse com pragmatismo brutal enquanto colocava o arco de volta. Skana olhou para ela com dúvida, seu rosto um tanto abatido. Se você diz, eu confiarei em você, mas não gosto disso. Eu quero aqueles que tentaram te machucar. Eu quero derrotar a teocracia, mas isso é diferente de alguma forma. Ela disse enquanto pegava as mãos de Neia e as dobrava nas suas. Ninguém nunca fez algo assim antes. Neia estendeu a mão e colocou a mão atrás do pescoço de Skana.
Ela puxou suavemente para que suas testas se tocassem e aqueles lindos olhos humanos de Neia estivessem no rosto de Skana. Eu sei. E é por isso que deixará uma marca indelével na sua memória coletiva para as gerações vindouras. Eu faço o que tem de ser feito. Para amanhã, não só para hoje, tudo tem um preço. Eles estão a pagar o deles, e eu pagarei o meu. Sua voz ficou brevemente embargada e ela pigarreou. Apenas, por favor, entenda, mesmo que nenhum outro no mundo o faça, por favor. Neia implorou com o coração dolorido. Skana apertou as bochechas de Neia com as mãos impulsivamente para que seus olhares não pudessem se desviar. Eu não, é verdade, mas por você, vou tentar, e onde quer que isso te leve, eu irei também. Ela beijou a esposa com ternura nos lábios, e o toque dele se desfez. Então vamos embora, traga a rosa azul, vamos até lá juntas e ver quem eles arrumam para uma briga. Neia sorriu confiante com isso. Skana não conseguiu conter um sorriso malicioso diante do constrangimento que a cidade enfrentaria. Dentro de um curto espaço de tempo o grupo estava a cavalo com os aplausos do seu exército atrás deles, e com uma bandeira branca plantada em frente à cidade, eles esperaram. Dentro de Anana, Yuri não conseguia acreditar, ela estava olhando para o cadáver de Sushala. Droga, não pensei que você tivesse tanto medo dela. A escudeira disse balançando a cabeça, quero dizer, acho que uma adaga na garganta supera tudo o que ela tinha em mente para você, mas ainda assim, é uma maneira de baixar o moral. Ela disse levianamente. Atrás dela, um dos padres olhou para ela, incrédulo. Você não poderia ser mais desdenhosa. Você não vê o problema aqui? Ele perguntou a ela fervorosamente. Yuri olhou por cima do ombro. Sim, isso realmente vai ser um problema administrativo. Ela disse com uma risada sádica. O padre ficou com o rosto roxo. Não. Ele era a chance de nos defender de um cerco. Yuri olhou para o cadáver do velho. Sério? Se ele pôde se matar por causa disso, ele não teria uma chance real em primeiro lugar. Isso provocou murmúrios infelizes dos homens santos, e Yuri esfregou a nuca com aborrecimento. Bem, suponho que terei que lutar contra alguém, mas pelo menos não será Neia. Com Sushala morto e eu como substituta, eles escolherão outra pessoa também. O alívio estava em seus rostos quando ela disse isso. Seus ombros caíram quando a respiração que eles não perceberam que estavam prendendo escapou de seus pulmões. Bem, presumindo que eles estejam por aí, mande um recado e eu me prepararei. Yuri disse com um encolher de ombros fácil. Ok, então, como faço para escapar disso? Acho que depende de quem eles escolherem. Ela pensou com aborrecimento enquanto ia até seus aposentos para pegar sua espada. O pânico da cidade foi evitado quando foi anunciado que Yuri estava tomando o lugar do falecido Sushala. Sua reputação nas fileiras de ambos os exércitos como uma combatente que sobreviveu ilesa contra a Rosa Azul e vários combates contra as elites da Justiça Negra, bem como sua reputação de brutalidade desenfreada, alegre e destemida em batalha, fez dela uma figura popular entre os remanescentes da cidade. As pessoas faziam fila nas ruas para torcer por ela enquanto ela se dirigia ao portão. E, então é assim que é ser o herói das pessoas? Nada mal, não admira que as pessoas façam isso, ela pensou consigo mesmo enquanto acenava e sorria para as pessoas que erguiam suas armas em vivas e saudações. O portão se abriu lentamente e ela saiu, seus olhos se estreitaram enquanto ela se preparava para uma luta. Ela removeu o pequeno escudo redondo de seu lado enquanto se aproximava da distância habitual. Onde está Sushala? A menos que o mundo tenha mudado nas últimas horas, você não é um homem velho. Neia disse provocativamente. Yuri encolheu os ombros como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ela acariciou seu cabelo loiro brilhante e girou uma mecha em torno de um dedo. Sua voz assumiu uma qualidade de canção e ela virou seus olhos castanhos dançantes para o grupo à sua frente. Morto. Covarde se matou. Não sou covarde, mas, dadas as circunstâncias, suponho que você precisará de um substituto. Ela cruzou os braços na frente dos seios pequenos e bateu ritmicamente os dedos nos bíceps opostos e bateu o pé com impaciência. É realmente uma pena. Tenho certeza que você queria colocar as mãos nele pessoalmente, mas... Ela riu e um sorriso monstruoso apareceu em seu rosto. Acho que ele ganhou essa, mais ou menos. Ela gargalhou para todos eles enquanto olhavam para a mulher bastante baixa que havia aterrorizado grande parte do norte por tanto tempo. Eu sou voluntária.
Gagarin disse alegremente, eu quero esmagar esse inseto. Sua voz era rouca e faminta, e Yuri olhou para ela surpresa. Eu me lembro de você, você é aquele boi grande da nossa reuniãozinha, aquele que melhorou o rosto bonito de Calca. Ela sorriu para a mulher gigante, você é quem não conseguiu pregar um prego na madeira com um martelo. O rosto de Gagarin ficou vermelho, vamos ver isso, sua vadia. Ela estalou bruscamente. Bem. Yuri riu, tenho que admitir, me pergunto o que matar você fará com o resto dos seus amigos aqui, mal posso esperar para descobrir. Algumas coisas você tem que conviver sem nunca saber. Laquios disse em tom tranquilo e olhou para sua enorme companheira, vá, mostre a ela os espinhos da rosa. Você acertou, chefe. Gagarin disse com entusiasmo, as paredes estavam lotadas de espectadores esperando ansiosamente por sua salvação. Gagarin sacou seu martelo enquanto seus camaradas saíam do alcance da luta. Inéia gritou alto comece, quando os dois combatentes olharam para ela para reconhecer sua prontidão. Primeiro elas começaram a circular uma à outra, observando o modo como se moviam. Yuri notou o movimento de pernas cruzadas de Gagarin, uma perna cruzando sobre a outra para impulsionar o próximo passo, diferente de seu próprio movimento semelhante a um caranguejo, de uma perna se aproximando da outra e então empurrando. Sua espada estava desembainhada e o escudo preparado enquanto elas ativavam suas artes marciais. Yuri avançou primeiro, sua espada brilhando em um golpe rápido. O movimento de Gagarin tornou mais fácil para ela se afastar. Seu martelo subiu e depois desceu no corpo de Yuri, mas a mulher já havia passado por ela, girando e saltando novamente. O martelo atingiu o chão e uma explosão de torrões de terra encheu o ar. Por um momento, Yuri acreditou que estava com tontura, apenas para ficar chocada com a maneira como Gagarin girou e a chutou na lateral, fazendo-a rolar pelo chão. Ela se levantou, para a surpresa de Gagarin, isso foi ótimo. Yuri sorriu e avançou novamente, as duas começaram a balançar as armas descontroladamente uma para a outra, ou melhor, descontroladamente de uma perspectiva amadora. Os veteranos de muitas batalhas puderam ver que na verdade elas estavam tentando golpes precisos, a espada de Yuri disparando em busca de fendas na armadura e tentando forçar Gagarin a ficar na defensiva, enquanto a arma pesada de Gagarin forçava Yuri a se esquivar, mergulhar e se mover de maneiras acrobáticas que também pretendiam oferecer oportunidades próprias. Ela é uma dançarina de espadas, uma boa. Skana disse com surpresa. E um masoquista, aparentemente, nunca viu um humano levar um chute de Gagarin e sorrir por causa disso. Laquios disse calmamente. Se ela acha que vai desgastar Gagarin, ela não conhece Gagarin. Evilei disse com confiança. Não. Tia disse com uma voz banal. Ela não quer. Tina concordou. O martelo de Gagarin batia no ar mais do que qualquer outra coisa, mas Yuri parecia disposta a aguentar os chutes e socos e sorria alegremente em meio a todos eles. No entanto, ficou claro que ela estava mais do que um pouco perturbada enquanto a luta se desenrolava. Embora seu trabalho com espada e escudo continuasse a atacar a gigante, era como cortar a parede de um castelo com um machado de mão. Gagarin tinha nariz sangrando, orelhas sangrentas, bochechas sangrentas e um sorriso no rosto. Buracos apareciam por toda parte, pois a cada golpe, torrões de terra eram jogados ao redor. Yuri usou isso mais de uma vez, jogando no rosto de Gagarin como uma distração antes de lançar um ataque em uma fenda na armadura. Às vezes funcionava, na maioria das vezes não. Ok, isso está começando a doer, e não de uma forma divertida. Yuri pensou e viu sua oportunidade. O martelo fez um amplo arco através do corpo de Gagarin, então ela se abaixou para evitá-lo, girou, usou seu impulso para colocar a mão atrás do cajado no joelho da gigante da rosa azul e levantou-se, forçando Gagarin a cair de costas no chão com um estrondo que pôde ser ouvido até as muralhas da cidade. Eles aplaudiram quando a giganta caiu e Yuri pulou sobre ela para enfiar a espada no olho de Gagarin para acabar com a mulher. Apenas para congelar em um momento de choque quando sua espada parou no meio do golpe. Assim que viu através da poeira, ela reconheceu que o motivo da parada repentina foi que Gagarin havia agarrado a lâmina com a mão. Seus olhos mortalmente estreitos tiveram apenas um instante para entender isso quando Gagarin disse: dê um pulo agora, sua vadia irritante e saltitante. Ela então levantou o martelo do chão e bateu direto no torso de Yuri, fazendo-a voar pelo chão.
Gagara usou o impulso de seu próprio golpe para se levantar, correr até a mulher caída, virá-la de costas, e enquanto ela estava atordoada, deu socos na cabeça dela até que Yuri ficou mole. Ela se levantou, sacudiu a poeira, virou Yuri, pegou-a pela nuca e ergueu seu corpo inconsciente para exibi-lo ao exército que assistia. Eles choraram de horror e desespero quando sua campeã foi totalmente derrotada. Muito bem, Gagara. Laquios disse com orgulho, e a gigante sorriu com um elogio. Concordo, luta fantástica. Neia disse com entusiasmo. Gagara acenou com a cabeça para Neia e grunhiu em concordância. Vá em frente e leve-a, vamos trazê-la de volta ao acampamento, ela está indo para o rei feiticeiro, os dois já se foram, então só temos mais uma coisinha para fazer. Neia disse com entusiasmo. Gagara jogou a derrotada Yuri por cima do ombro e voltou para seu cavalo. Enquanto voltavam, Laquios perguntou, mais uma coisinha para fazer, é o que eu penso que é. Sim. Neia disse friamente. Oh. Laquios respondeu, eles são seus compatriotas, você tem certeza? Não são mais, vamos, tenho trabalho a fazer. Ela disse, e elas cavalgaram em silêncio de volta ao acampamento. Atrás delas podiam ouvir a cidade se preparando para o ataque inevitável. Neia estava rindo enquanto ouvia todas as diferentes ordens sendo gritadas atrás dela. Ela não tinha certeza do que elas estavam dizendo quando saiu, mas parecia um caos. Quando elas retornaram ao acampamento, ela foi verificar a longa trincheira e chamou os filhos de Ontariu para a formação. Ela olhou para as enormes pilhas de sacos de terra que haviam sido reunidos, milhares deles, muito mais do que o necessário, maravilhoso. Neia disse alegremente, tudo bem, represem esse rio e o transforme no inferno. Ela gritou. Skana revirou os olhos com a piada terrível enquanto Neia apontava dos sacos para o local no rio para depositá-los para que o curso do rio fosse desviado através do longo e largo canal que eles haviam preparado. Skana empalideceu ao ver de repente o que estava acontecendo. Era ainda pior do que a destruição que ela pensava que sua esposa havia planejado. A princípio, os sacos pareciam não fazer nada, mas à medida que o número começou a aumentar e a se acumular, um fio de água no topo dos últimos centímetros da longa trincheira tornou-se um riacho, e o riacho tornou-se um novo caminho de um rio. A vice-comandante ficou tão surpresa com esta ação e fascinada pela literal remodelação da natureza como uma arma de guerra, um ato sem precedentes, que quase sentiu falta de Neia cavalgando sozinha para acompanhar o curso dela. Neia, espere. Skana gritou e montou em seu cavalo para perseguir sua esposa. Neia hesitou quando Skana a alcançou, e ainda mais quando Cesar chegou, tendo sido brevemente distraída pela visão. Onde você está indo? Skana perguntou ansiosamente enquanto trazia sua montaria para perto da de sua esposa. Eu dei a ordem, aguento ver o resultado. Neia disse entorpecida. Então eu irei também, onde você for, eu vou, não vamos sozinhas. Skana disse corajosamente, trazendo um leve sorriso ao rosto. Nunca sozinha. Cesar disse em seu tom monótono de sempre e colocou um adesivo na bochecha de Neia. Neia mordeu o lábio e assentiu hesitante enquanto seguiam o novo curso do rio. A cidade de Yanana foi construída em torno deste recurso mais do que qualquer outro. Os barcos viajavam rotineiramente para o grande lago em Vemar que passavam por inúmeras cidades e vilas que surgiram para aproveitar o tráfego fluvial. No entanto, uma coisa com que não foi construído foi a ideia de que as suas paredes deveriam ser protegidas contra ele. As pessoas no topo das muralhas estavam preparadas para um cerco, estavam preparadas para uma enxurrada de aço e gritos de guerra, estavam preparadas para magia ou quaisquer horrores de guerra que já tivessem visto, mesmo com medo, estavam preparadas para lutar. Mas quando viram o rio parar de fluir, o primeiro pensamento deles foi confusão, afinal, eles ainda podiam ouvi-lo. O segundo pensamento foi horror, porque esse pensamento foi motivado pela compreensão nascida da visão. O rio batia a todo vapor ao longo da extensão das terras baixas e avançava em direção às muralhas com mais força do que qualquer arma de cerco. Belgis era um homem orgulhoso, e Yanana era sua cidade. A sua esposa tinha fugido do local com o filho e a filha, mas ele sentia que era seu dever defendê-la dos hereges. Mandá-los embora era a decisão certa, ele tinha certeza disso. Então ele se ofereceu para trabalhar na muralha. Deixe-os vir, eu lhes darei aço.
Ele se gabava repetidas vezes entre os drinks com seus amigos, foi por isso que ele estava na parede e foi um dos primeiros a ver a parede de água se aproximando de sua posição. Não! Ele gritou em compreensão enquanto a água batia na pedra, ela rachava, ele tentava correr para a torre, mas era lento em sua armadura pesada, a água era mais rápida em seu trabalho do que ele em seu esforço para se salvar, a pedra cedeu com ele em cima. Ele caiu gritando na água e afundou direto. Seu último pensamento foi se perguntar se iria se afogar ou ser espancado até a morte pelos escombros. Ele nunca descobriu o que o matou. O muro de água seguia o curso das ruas da cidade, a pressão destruía edifícios com pessoas dentro deles, pegava carroças e carregava-as, as pessoas agarravam-se desesperadamente a qualquer entulho, mas na maioria das vezes tudo o que fazia era garantir que eram espancadas até a morte por outros objetos, paredes, ou afogados por alguém que se agarrou desesperadamente a eles para se manter à tona. Aqueles de armadura não fizeram nenhuma oração, embora isso não os impedisse de tentar enquanto clamavam aos 6 deuses para salvá-los, e foram respondidos com silêncio, como os soldados do reino sagrado antes deles que oraram pela salvação dos demi-humanos e Jaldabaoth, e obteve apenas silêncio em troca. Aqueles que se afogaram rapidamente tiveram sorte, aqueles que se afogaram mais lentamente tiveram menos sorte, aqueles que foram espancados até a morte estavam entre os mais azarados, alguns foram arrastados para o antigo canal do rio que cortava a cidade e foram carregados rio abaixo, mas os portões trancados e os muitos edifícios aliviaram a pressão do fluxo o suficiente para encher lentamente a cidade como um balde, e os detritos foram varridos para o rio, criou gradualmente uma barragem adicional que, pelo menos temporariamente, garantiria que a água continuasse a acumular-se. O trio de mulheres podia ouvir os gritos de onde estavam sentadas perto da maré, e embora Skana tentasse ao máximo não recuar, ela mal conseguia se conter, mas Neia nunca o fez, ela nunca desviou o olhar e não fez nenhum som, não até que não houvesse mais gritos para ouvir, essa é a ira do flagelo de Deus. Ela sussurrou. Só então ela virou o cavalo e começou a voltar. Ok, podemos parar agora. Foi tudo o que ela disse, embora não demonstrasse nenhuma urgência no retorno ao acampamento. Skana não conseguiu pensar em nada para dizer, nem durante toda a viagem de volta. Neia ordenou passivamente que os filhos de Ontariu abrissem os sacos de terra e permitissem que o rio fluísse naturalmente novamente, mas ao fazê-lo ela acrescentou uma advertência. Quando você enviar soldados ao leito do rio para cortar esses sacos, certifique-se de amarrar os soldados com segurança às cordas e prendê-las em posições fixas, em postes profundamente enterrados, de preferência, para que não sejam puxados e afogados pelas águas correntes. Não perderei nenhum soldado que não seja necessário. Eles saudaram com orgulho e cumpriram suas ordens, e embora 10 deles tenham sido arrastados pelas águas turbulentas, cada um deles foi puxado por seus camaradas para um local seguro como resultado da precaução. Já era início da noite e Neia estava sentada em silêncio, mal comendo uma tigela de ensopado. Skana não disse nada, Laquios não disse nada, Gagara apenas se aproximou para informá-las da entrega de Yuri para Nazarick, e depois saiu sozinha. Todas dormiram silenciosamente naquela noite. Neia não tentou alcançar sua esposa. Skana se virou enquanto dormia com seus pensamentos confusos. Uma batalha é uma coisa. Isso foi, eu nunca imaginei. Nem sei como chamar isso. Ela pensou com consternação. Neia acordou primeiro pela manhã, como sempre fazia, vestiu-se e comeu sem dizer uma palavra, e esperou que Skana acordasse em seu próprio horário para se juntar a ela. Ela sentiu apenas dormência, vazio, vazio por dentro. Esta guerra terminará de uma vez por todas, de uma forma ou de outra, não importa o que aconteça. Ela disse baixinho enquanto observava o sol nascer lentamente. Ela não assistiu por muito tempo antes de Skana se juntar a ela. Qual o próximo? Skana perguntou abruptamente. Agora terminamos isso, a água já deve ter sido drenada. Neia explicou, e assim que o exército foi formado e o acampamento foi desmontado, ela ordenou que a marcha começasse. Não foi um longo período, o exército soltou um enorme suspiro coletivo diante da enorme escala da destruição. Poucos tijolos se sobrepunham, tudo estava tombado ou completamente despedaçado. Portões cederam e foram arrancados de seus lugares e acabaram longe de onde estavam.
Como se tivessem sido jogados fora por uma criança furiosa, corpos jaziam por toda parte. Scanna engoliu em seco e não conseguiu desviar os olhos novamente. Neia olhou por cima do ombro para os oficiais atrás dela. Prioridade 1. Procure por sobreviventes. Qualquer um que tenha sobrevivido, faça-os prisioneiros, trate-os, mas não os machuque. Segundo, comece a desmontar tudo, quebre tijolo por tijolo, quebre-os em pedaços para que fiquem seixos, e os corpos vão para o rio. Tudo vai para lá, que seja arrastado para o grande lago de Vemark. Não deixe pedra sobre pedra para mostrar que alguma vez esteve aqui. Arranque as estradas, destrua qualquer vestígio do Tribunal de Justiça. Perguntas? Não houve nenhuma. Com o exército chegando à zona morta, o trabalho foi extremamente rápido. 12 pessoas foram encontradas vivas entre os escombros, enquanto o exército trabalhava, e depois de serem tratados e totalmente curados, foram levados até Neia Baraja. Eles foram forçados a ficar de joelhos enquanto ela se sentava em sua montaria morta-viva, olhando para eles. Levantem a cabeça, vocês viverão. Ela disse calmamente. Um por um, eles levantaram a cabeça e, para sua surpresa, ela reconheceu um deles. Você se lembra de mim? Neia perguntou com a voz calma da morte. Espero que sim, porque você foi um dos que me sentenciou a ser chicoteada por desafiar seus padres. Pô, por favor, eu. Ele se molhou enquanto tentava falar. O cheiro de amônia estava forte no ar porque ele obviamente tinha bebido muita água. Seu corpo rechonchudo evidentemente o ajudou a flutuar, ou pelo menos foi o que ela imaginou. Neia ergueu a mão. Não há necessidade, eu prometi vida para aqueles que sobreviveram, vou libertar vocês, todos vocês, mas quando vocês forem para o sul, conte a eles o que aconteceu aqui. A justiça negra não esquece, e a injustiça será vingada. Você abrigou os queimadores, você abrigou os perseguidores, você expulsou meu próprio povo nu para morrer de frio porque temia seus próprios vizinhos. Diga ao sul enquanto você viaja para lá, o que acontece quando você engana o norte, e nós iremos atrás de você. Ela olhou o restante e um sorriso sombrio se formou em seu rosto. Inquisidor, você é um sortudo, sabia disso? Os 6 me preservaram. Ele disse com orgulho, até mesmo desafiadoramente, enquanto olhava para ela. O rosto sombrio de Neia lhe deu motivos para hesitar, pois sentiu que ela tinha algo a dizer sobre isso, e ele estava certo. Talvez eles tenham feito isso. Ela disse em uma voz que era quase gentil, mas vou lhe dizer o que eles não fizeram, vou lhe dizer porque você foi poupado da minha ira neste dia. Seus olhos se arregalaram enquanto Neia mantinha os braços abertos como se fosse abraçá-lo. Uma aura negra parecia envolvê-la que a fazia parecer uma espécie de anjo negro aos olhos dele. Você foi poupado para um propósito, Inquisidor Leste. Especificamente, você será enviado para a Teocracia Slane. Você viajará para suas cidades, suas vilas, suas aldeias e lhes dirá minhas palavras. Ele engoliu, ou tentou, ficou preso na garganta, olhou para ela com admiração. Que palavras vou dar a eles? Ele perguntou enquanto a voz evangelística dela batia em seu coração aterrorizado. Diga a eles que a general Neia Baraja está vindo atrás deles. Qualquer destruidor que eu capturar será quebrado, cada mão segurando um chicote, eu cortarei. Para cada orelha mutilada de um escravo élfico, removerei as orelhas dos senhores de escravos. Qualquer cidade, vila ou aldeia que resistir contra mim durante 1 hora após a minha chegada, sofrerá o destino de Vemark e Anana. Deixará de existir. Eu sou a filha dos não-vivos, a paladina negra, o flagelo de Deus, e eu punirei vocês que pecaram contra ele se vocês não se renderem. Suas cidades serão consumidas pelo fogo, seus campos serão salgados, suas esperanças serão cinzas e suas vidas, assim como seu orgulho, serão esmagados sob meus cavalos mortos-vivos. Aqueles que cedem serão poupados, exceto aqueles que são injustos. Então somente aqueles que são os piores sentirão minha ira, você entende? Ela perguntou a ele com uma voz terrivelmente angelical. Eu entendo. Ele sussurrou, lamentando que seus deuses tivessem respondido sua oração. Bom, desta vez vou poupá-lo por ter cumprido esse dever, mas se eu pegar você com vestes de inquisidor novamente, será pior para você. Ela disse com seu sorriso angelical ainda no rosto. Quando o portal se abriu, ele mal pôde acreditar no que viu e teve que ser jogado através dele, descobrindo, para sua surpresa,
que estava na frente de uma placa que dizia Bem-vindo a Wheaton. Quando isso foi concluído, Neia ordenou que comida e água fossem fornecidas aos poucos sobreviventes e permitiu que eles seguissem seu caminho. Foram 2 dias inteiros de trabalho em turnos rotativos, mas tijolo por tijolo sua vontade foi feita. Os resquícios do Tribunal de Justiça, o orgulho de Anana, foram totalmente apagados, até os pilares que aprendiam à espera da surra, até o último móvel de madeira onde ela se sentou quando conheceu Sudaj, não sobrou nada. E Anana estava morta. Só então, depois que o exército foi formado novamente, Neia enviou uma mensagem ao rei feiticeiro: Meu senhor, se for da sua vontade, o trabalho aqui no Reino Sagrado do Norte está finalizado. Seu servo está pronto para marchar sobre a teocracia Slane. Se você nos enviar um portal, nós lhe enviaremos a vitória.